Começa agora o programa Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Que bom poder mais uma vez receber você aqui na nossa casa, para juntos entendermos ainda mais aquilo que Deus nos deixou. Como eu sempre digo a vocês, quando estudamos as profecias, temos uma vantagem, porque já sabemos tudo aquilo que vai acontecer. E assim, podemos nos preparar. O nome do programa é Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. Por falar em profecias, hoje vamos continuar o programa da semana passada, onde falamos sobre onde estão os mortos. Já entendemos aquilo que acontece com aqueles que morrem. Tem a ver com o pó da terra que volta para o pó da terra, o fôlego de vida que volta para Deus, e com isso a alma acaba morrendo. Para saber mais sobre isso, fica comigo, porque o Arena do Futuro já está no ar. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e é sempre bom receber você aqui na nossa casa, porque você sabe que no programa Arena do Futuro nós estudamos a Bíblia. Esse aqui é o programa para você entender e compreender ainda mais as grandes revelações que Deus nos deixou. E por isso eu tenho o interesse que você não apenas estude a Bíblia comigo no programa, mas que você continue aprendendo ainda mais sobre a revelação do Senhor. Por isso que eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança, Céu ou Inferno. Uma pergunta depois: salvo ou perdido? As pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso. Há uma ideia de que existe um inferno nesse momento, onde as pessoas más estão queimando eternamente. Será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? Será que é essa a trajetória final daqueles que não ouvem a palavra de Deus? E esse céu? Quem morreu já está lá, desfrutando da eternidade ao lado de Jesus? Essa revista aqui, ela tem tudo a ver com o tema de hoje, porque nós vamos falar sobre onde estão os mortos, e isso tem a ver com a recompensa que aqueles que estão hoje aqui no mundo vão ter no futuro, tá bom? Para entender mais, então é só você ter essa revista aqui. E é muito fácil ter a revista, estou mostrando para você mais uma vez a capa aqui, ó, Céu ou Inferno. Essa é uma revista muito bonita, foi escrita pelo pastor Vinícius Mendes de Oliveira, que é o apresentador do programa Lições da Bíblia, como você conhece e sabe muito bem. Essa revista aqui, ó, é gratuita para você. Gratuita, não é bom? Sabe por que é gratuita? Porque nós temos aqui na Novo Tempo os Anjos da Esperança, que nos ajudam a manter a Novo Tempo no ar e oferecer esse material gratuitamente para você. Bom, para você ter acesso a esse material, você precisa ir até o nosso site da Escola Bíblica. O site é o seguinte: novotempo.com/Escola Bíblica. Tem também o número do WhatsApp, que você pode ligar para nós, ou mandar uma mensagem, melhor dizendo, é 12 982 44 4449. Tá bom? Vou repetir: 12 982 44 4449. Você envia a mensagem, nós vamos entrar em contato contigo para que você então receba gratuitamente esse material. Se você for até o nosso site, novotempo.com/Escola Bíblica, você vai chegar neste site aqui, ó. Vou te mostrar agora onde que você vai chegar. Tá aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. É um convite para você preencher um formulário e começar então a estudar a palavra de Deus. Você procura o estudo bíblico Céu ou Inferno. Aqui eu vou escolher um aleatoriamente. Tem várias páginas com estudos bíblicos. Você tem duas opções: baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, você clica aqui no pelo correio, preenche o seu cadastro, esse material vai chegar gratuitamente aí para você, tá bom? Pastor, eu tenho uma outra revista que eu já recebi da Novo Tempo Esperança, mas essa aí eu não tenho. Eu posso pedir? Claro, pode entrar em contato conosco e nós mandamos esse material para o senhor e para a senhora. Se você não conhece também, eu quero lhe convidar a ir até o site ntplay.com. Neste site aqui, você vai encontrar basicamente
todos os materiais da Novo Tempo, 100%. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na Novo Tempo está à disposição no NT Play. Então você vai ter aqui, ó, os últimos episódios, materiais da gravadora Novo Tempo, aquilo que acabou de chegar. E se você vai descendo aqui, ó, atualização diária, conhecimento, louvor e adoração, mensagens de esperança, você vai encontrar aqui então o programa Arena do Futuro, tá bom? Tem aqui a Semana Arena do Futuro e os episódios atuais, os antigos, todos ao seu dispor para você continuar entendendo e compreendendo ainda mais a palavra do Senhor. Dito isso, estamos prontos para começar o tema de hoje, porque, como você sabe, no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Então, eu já tenho a minha Bíblia aqui, espero que você também tenha a sua Bíblia aí, porque agora vamos entrar para entender onde estão os mortos. Esta é uma dúvida muito comum. A morte nos assusta. Ninguém gosta da morte. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos deparar com a morte. Ela é inevitável. Talvez você que está me assistindo agora está chorando a perda de alguém muito querido. Foi sua mãe que faleceu, seu pai, ou você perdeu um filho de uma maneira trágica. A dor parece que vai tomando conta de todo o coração e sequestra a alegria da vida. Quando nós vamos à palavra de Deus, nós vamos entender onde estão os mortos, mas acima de tudo, na Bíblia existe esperança também para a morte. Pode ser um problema sem solução para a humanidade, mas para Deus a morte não é um problema. Deus tem sempre uma saída, Deus tem sempre uma solução. E Ele quer hoje oferecer para você a esperança e a certeza. Deus quer enxugar as lágrimas dos seus olhos. Ele quer devolver o sorriso no seu rosto. Ele quer dar esperança para você. Por isso, fica comigo para entender mais sobre esse tema, porque ele está imperdível. No programa anterior, nós entendemos que morte significa dormir. A morte tem a ver com a experiência do sono. Biblicamente, quando os autores bíblicos se referem sobre a morte, muitas vezes eles dizem que essa pessoa está dormindo. Na verdade, não é dormir, o dormir que nós conhecemos, mas é um estado onde a pessoa já não está mais consciente, ela já não está mais atuando na vida aqui. Então, a pessoa que morreu, ela dorme. E para deixar isso bem claro, venha comigo até a Bíblia, para que ela fale e deixe isso de maneira bem clara. Diz 1 Coríntios 15, 51. Paulo é o autor desse texto, onde encontramos assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Obviamente, Paulo está falando aqui da morte, porque não dá para dizer que uma pessoa não vai dormir, porque é impossível. Um ser humano sem sono, ele morre. Chega um momento que o seu corpo precisa dormir, ele precisa do descanso. Ninguém pode existir sem o descanso. Então, se Paulo está dizendo nem todos vão dormir, ele estaria dizendo que existem pessoas que serão sonâmbulas a vida toda? Vão ficar aí acordadas o tempo inteiro? Não, nada disso. Ele está falando aqui sobre a morte. E por que nem todos vão morrer? Por que nem todos vão dormir? Porque haverá um grupo de pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Jesus. Essas pessoas, elas não passarão pela experiência da morte. Elas não vão entrar num caixão. Então, essas pessoas não vão dormir. Mas o que Paulo está dizendo é que todos vamos ser transformados, porque o nosso corpo mortal vai ser um corpo imortal. O nosso corpo que envelhece não vai mais envelhecer. O nosso corpo que adoece não vai mais adoecer. Mas dormir, morrer, nem todos. Aqueles que morreram serão transformados. Aqueles que estão vivos também serão transformados, porque nem todo mundo vai morrer. Agora, dormir por dormir, todo mundo vai dormir. Talvez você está me assistindo agora aí já preparando-se para dormir. Então, todos passamos pelo sono, mas aqui a Bíblia está referindo ao sono da morte. Então eu posso dizer que existe o sono do descanso e o sono da morte, que são diferentes no conceito bíblico, mas é usada a mesma palavra. A Bíblia não apenas diz em 1 Coríntios, mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 14, a mesma ideia. Diz assim Paulo: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade. A verdade do quê?
a respeito dos que dormem. Paulo está falando aqui da morte, tá? Porque é um mistério para nós. Nós não sabemos o que passa na morte, senão pela revelação da palavra. Ninguém pode dizer o que acontece com o morto, senão Deus, que é o autor da vida. Ele é quem diz o que vai acontecer. Então, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês fiquem ignorantes, ou que não saibam, ou que tenham dúvidas com relação àqueles que dormem. Continua dizendo o texto bíblico, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Então, se você conhece a palavra de Deus, a morte não é algo que te desespera. Você sofre, você chora, você sente, mas não se entrega. Porque existe uma certeza de que a morte não é o fim. Ela é apenas uma vírgula. Não é o ponto final da história. Não é aquilo que Deus tem planejado para os seus filhos, para mim e para você. Deus tem algo muito maior e Ele quer te dar algo maior. Por isso que o texto bíblico está dizendo, olha, não fiquem sem saber o que vai acontecer com aqueles que dormem, com aqueles que morreram, para que você tenha esperança. Aí ele diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. A solução para esse sono da morte é a ressurreição. É exatamente isso que o texto bíblico está deixando claro para mim e para você. Então, a pessoa dorme ou morre, mas ela espera a ressurreição que vai acontecer porque Jesus um dia ressuscitou. A vitória de Cristo é a minha e é também a sua vitória. Se a Bíblia está falando de uma ressurreição, e ela é a solução para o problema da morte, existem aqueles que acreditam que quando uma pessoa morre, ela já vai para o céu. Ela desencarna e então a sua alma, se ela for uma pessoa bondosa, obviamente, ela vai lá viver a eternidade ao lado de Jesus. Agora, se ela é uma pessoa má, ela então começa a pagar a sua penitência. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: se as pessoas, quando morrem, já vão para o céu ou já vão para o inferno, já estão recebendo a sua recompensa, qual a necessidade de uma ressurreição? Obviamente, nenhuma. Quando nós nos aprofundamos no texto bíblico, a verdade, ela é inquestionável. Deus, ele mostra exatamente para mim e para você o que vai ser na sua revelação. Quando nós deixamos de lado a palavra e vamos para as opiniões pessoais, nós entramos no caminho da especulação. E especulação não vale nada diante da palavra de Deus. Não é o que você gostaria que fosse. Não é o que você pensa e nem o que você acha. É aquilo que Deus revelou na sua palavra. E o ser humano, ele vai demonstrar sabedoria quando ele submete a palavra. Quando ele pergunta, Senhor, o que é a verdade? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor espera da minha vida? E o ser humano passa então a viver de acordo com a palavra. Esse é meu conselho para você. Deixe de lado as opiniões pessoais das pessoas. Deixe de lado os textos do WhatsApp que tentam lhe convencer do que é a verdade. A verdade está na palavra de Deus. É ela que vai mostrar exatamente qual é o caminho seguro. A solução para a morte é a ressurreição. É assim que a Bíblia nos apresenta. Venha comigo para mais um texto em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e depois o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Sim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. O que a palavra de Deus está dizendo é que no futuro haverá o momento do julgamento. E nesse momento do julgamento, então, as pessoas receberão o veredito das escolhas que fazem hoje. Eu e você podemos decidir por salvação ou perdição. E está diante de você, hoje, traçar o caminho do seu futuro, dizer o que vai acontecer. Sabe, eu não posso me decidir por você. Eu não posso dizer o que vai acontecer com a sua vida. Porque é você quem pode dizer. É você que pode decidir. O meu papel aqui é te convidar. O meu papel é abrir a palavra de Deus
e mostrar o amor de Cristo Jesus e o interesse que Ele tem de te salvar. Agora, a decisão final está nas suas mãos. O dia do juízo vai acontecer. Você querendo ou não, esperando ou não, o juízo vai acontecer. E esse juízo significa que Deus vai separar os salvos dos perdidos. Uns terão a eternidade e outros terão a perdição. Mas você não precisa passar pela perdição, porque nesse momento você pode entregar a sua vida para Jesus. Você pode colocar tudo que você tem nas mãos do Senhor. Deixa eu aproveitar aqui esse momento e te dizer que nós temos aqui no Arena do Futuro um WhatsApp especial, que é o WhatsApp do Arena do Futuro. Nesse WhatsApp, nós estamos atendendo você, conversando com você. Se você tomar uma decisão agora e quer pertencer a Cristo Jesus, deseja ser batizado ou batizada, escreve para nós. O número é 12 98 224 0616. 12 98 224 0616. Nossa equipe está com o WhatsApp nas mãos. Eu estou aqui, com o celular ligado para receber a sua mensagem. Nós queremos falar com você, orar com você. O que é que está no seu coração agora? Você quer essa vida eterna que Cristo tem? Diz para nós. Você está chorando pela morte e precisa da esperança? Escreve para nós agora no nosso WhatsApp, porque nós queremos falar com você. O número está aparecendo aqui na tela, 98224-0616, com o nosso prefixo número 12. Continuando, então, o nosso estudo da Palavra de Deus, Ezequiel 18:4, diz algo importantíssimo. Olha o que diz a Palavra de Deus. Eis que todas as pessoas são minhas. Quem está falando aqui é Deus. Todo mundo é meu. Somos filhos dele. Assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. O texto está dizendo que eu sou uma pessoa e essa pessoa morre. Mas tem gente que acredita que a alma que habita o meu corpo não morre. Mas a Bíblia não diz que eu tenho uma alma. A Bíblia diz que eu sou uma alma. Pessoa aqui é a junção do corpo com o fôlego de vida. Deus, então, Ele me dá o início da vida dentro de um corpo. E eu me torno uma alma vivente, eu me torno uma pessoa. Então, nós morremos. Aqueles que dizem que as pessoas não morrem, que elas vão desencarnar e vão estar em outro lugar, estão dizendo algo que não está na palavra de Deus. Não é essa a convicção que a palavra nos apresenta. Venha comigo agora para Mateus capítulo 10, versículo 28, onde encontramos o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, perecer significa morrer. Perecer significa acabar, terminar, não ter mais. Então, o texto está dizendo que a alma, ela pode perecer, a alma pode morrer, a alma pode terminar. Porque lembre-se, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E essa compreensão faz toda a diferença. Eu quero entrar agora em duas passagens da Bíblia que as pessoas usam para tentar justificar de que existe vida depois da morte. A primeira passagem tem a ver com o diálogo de Jesus com um dos ladrões na cruz. Você lembra que quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que ele foi colocado no meio, e do seu lado esquerdo e do seu lado direito tinham outros dois ladrões. Os dois eram homens criminosos e que haviam feito coisas erradas. Mas em um determinado momento, um dos dois ladrões, ele olhou para a cruz do meio, para Jesus, e passou por um processo de conversão. Ele entendeu o que estava acontecendo naquele momento, de que Deus estava morrendo para a salvação e o perdão dos pecados. E aquele homem olha para Jesus, olha para o outro crucificado e começa a repreendê-lo. Ei, por que você está falando de Jesus? Você não teme a Deus estando na mesma situação que ele? Eu e você estamos na cruz porque merecemos, mas esse homem do meio, ele é inocente, ele não fez nada. Então, Jesus olha para esse crucificado arrependido, convertido, e ele diz assim, o texto está em Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso.
Você pode interpretar esse verso de duas maneiras diferentes. E é aí que surge a confusão, e é aí que surge essa diferente aplicação. A primeira é a seguinte, olha, eu te digo hoje, Jesus dizendo, estarás comigo no paraíso. Ele está falando algo hoje, então, nesse momento eu tenho algo para lhe dizer. Você vai estar comigo no paraíso, falando de um futuro. A outra forma seria essa aqui, ó. Eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus está dizendo, nesse momento, hoje você vai estar comigo no paraíso. Entendeu? Essas duas formas diferentes, elas levam, obviamente, a caminhos que são opostos. Porque, na primeira, Jesus não está falando que estaria no paraíso naquele dia. Mas ele está falando naquele dia, naquele momento, aquele homem estaria com ele no paraíso. Já na segunda, Jesus está prometendo que naquele dia eles estariam juntos no paraíso. Bom, como é que eu sei qual é o sentido que Jesus está dando aqui? Primeiro, quando nós vamos para o grego, que é o idioma original do Antigo Testamento, no qual essa passagem foi escrita, essa expressão que não aparece lá. Então não tem que lá na Bíblia. Só está assim, eu te digo hoje estarás comigo no paraíso. No grego da Bíblia, que é chamado grego koiné, as palavras não eram separadas, elas eram escritas uma depois da outra e não tinha ponto, não tinha vírgula. Com isso, é preciso então interpretar o que Jesus estava querendo de fato dizer. Ele estava fazendo uma promessa naquele dia ou ele estava dizendo que eles estariam juntos naquele dia? Como é que eu sei a resposta? Olhando para a Bíblia como um todo. Se eu for para João 20:17, eu vou encontrar Jesus já ressuscitado. Ele já não estava mais na sepultura. Jesus morreu na sexta-feira e ele ressuscitou no domingo. Foi nesse dia que as pessoas tiveram um encontro com Jesus e souberam que ele já não estava mais lá na sepultura. Quando ele se encontra com Maria, ele diz assim para ela, venha comigo até a Bíblia, João 20:17. Olha o que diz a palavra de Deus. Abriu o texto? Vamos lá. Jesus lhes disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Se Jesus morreu na sexta, e no domingo ele ainda não tinha subido para o céu, poderia ele ter prometido para aquele ladrão que eles estariam na sexta-feira no paraíso? É claro que não, porque Jesus não mente, Jesus não se engana, não tem equívoco nas suas palavras. Ele não foi ao céu na sexta-feira. Jesus não foi ao céu no sábado. Era domingo pela manhã e Jesus ainda não tinha subido ao Pai. Ele não tinha ido para o céu. Então, não tem como Jesus prometer na sexta-feira para aquele ladrão estarem juntos no paraíso, se nem mesmo ele ia para o paraíso. Ele não foi. Então, o que Jesus estava dizendo naquele momento é, hoje eu faço uma promessa para você. Você vai estar comigo no paraíso. Ele estava chamando a decisão para o momento. E por que esse momento é importante? Porque, meu amigo e minha amiga, no mesmo dia que você aceita a Jesus, você recebe o dom da salvação. A promessa de salvação, então, ela é feita agora. Não é depois, não é amanhã. Nesse momento, Jesus está querendo entrar na sua vida. Ele quer fazer parte da sua história. Ele quer transformar quem você é. E hoje você pode receber o dom da salvação. Não é amanhã, não é depois. A salvação começa a trabalhar na sua vida agora, nesse momento. Por isso Jesus disse, em verdade eu te digo hoje, estou te falando agora, você vai estar comigo no paraíso. Você que me aceitou, você que entregou a vida nas minhas mãos, está recebendo a promessa da eternidade. Então, hoje, você pode receber a salvação na sua vida, basta aceitar. Um outro texto que é mal compreendido é a parábola do rico e Lázaro. Numa primeira leitura, pode você pensar assim, pastor, está ficando bem claro que existe vida depois da morte, porque a Bíblia fala do Lázaro, fala do rico, os dois morreram e eles então vão conversar. Venha comigo até a Bíblia. Vamos ler para entender melhor. Diz assim, e aconteceu que o mendigo, isso está em Lucas 16, 22 a 24. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Perceba que Jesus está quebrando alguns paradigmas da sua época. Porque as pessoas acreditavam que os ricos eram ricos porque eram muito abençoados por Deus e estavam salvos. E os pobres eram amaldiçoados por Deus e estavam perdidos. Nessa parábola aqui, Jesus inverte. Ele coloca o rico perdido e o pobre salvo. Ou seja, salvação e perdição não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com riqueza, tem a ver com o estado do coração. Vamos continuar aqui. Então o rico levantou os olhos e viu lá Abraão, no seio de Abraão, melhor dizendo, e Lázaro junto dele. Então estava Lázaro e Abraão. Então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Perceba que aqui Jesus está contando uma parábola. E uma parábola nunca pode ser interpretada como algo literal. Além do ensino de que rico pode se perder e pobre pode se salvar, você não pode interpretar como algo literal, porque primeiro, o pobre Lázaro estava no seio de Abraão. Que tamanho é esse seio de Abraão? Para caber pessoas? Bom, segundo, o céu e o inferno estão tão perto que quem está no céu enxerga quem está no inferno e quem está no inferno enxerga quem está no céu. Terceiro, alguém que está no céu pode estender a mão e alcançar quem está no inferno em perdição? Então Jesus não está ensinando aqui o estado do homem na morte, ele está ensinando a lição sobre a entrega da vida que deve acontecer neste momento, nesta hora, não é depois, não é amanhã, é agora. Na parábola, Jesus está apenas ilustrando uma lição que devemos aprender e não ensinando uma condição do estado do homem na morte. Na Bíblia, então, como vimos, a morte é comparada como um sono. Uma condição que é temporária até o despertar que vai acontecer na ressurreição. Nesse momento, você precisa tomar uma decisão. A morte é uma inimiga, mas é uma inimiga que já está derrotada. Uma inimiga que foi vencida. E é por isso que você pode ter um sorriso no seu rosto, mesmo diante de tantas dificuldades e problemas. Talvez pelo choro que você tem agora, pela morte de alguém tão querido. Seu pai, sua mãe, um filho, filha, alguém, uma tragédia, um acidente, uma enfermidade. Se você nesse momento aceita a mensagem da palavra e quer viver uma nova vida ao lado de Cristo Jesus, eu quero te convidar a escrever para nós no WhatsApp do Arena do Futuro. O número é 12-982240616. O número está aparecendo aqui na tela. 982240616. Nosso prefixo é o 12. Escreva no nosso WhatsApp. Você quer saber qual é a igreja adventista mais perto da sua casa? Manda mensagem. Você tomou a decisão de ser batizado ou batizado em nome de Jesus? Manda mensagem para nós. Você precisa de uma oração? Manda mensagem para nós. Você quer entender mais a palavra do Senhor? Manda uma mensagem para nós agora. Nós estamos te esperando nesse momento para falar com você, para registrar a sua decisão, para orar contigo, para te acompanhar nessa caminhada, porque a esperança que temos para a morte é a ressurreição. Jesus vai voltar e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Quer mais uma vez dizer para Jesus que você aceita Ele como Senhor e Salvador? Ora comigo. Pai, nesse momento eu entrego cada pessoa que ora comigo nas Tuas mãos. Que a bênção do céu acompanhe cada uma delas. Que o Teu Espírito passeie pelos nossos corações e nos leve para mais próximos do Senhor. Toma-nos em Teus braços de amor. São bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço no santo nome de Jesus. Amém.